Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista. A gente começa o programa falando de política. Daqui a pouco eu converso com o deputado federal Léo de Brito, do PT. O deputado sempre engajado, sempre marcando posição, defendendo suas ideias, e a gente vai abordar aqui alguns temas. Vamos falar, para começar o debate, sobre a ação do deputado que procurou o Ministério Público Federal e protocolou uma representação contra a direita do Acre, que colocou aquele outdoor famoso do Coronel Ustra, né? Frases do Coronel Ustra. Isso deu muita polêmica, daqui a pouco a gente aborda esse tema e outros com o deputado Léo de Brito. Eu quero falar agora da Copserge, que é a Cooperativa de Serviços do Acre, referência, reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores com geração e distribuição de renda para todos os cooperados. Veja. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Copserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Copserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Copserge. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Já de volta aqui conosco o deputado federal Léo de Brito. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Então, deputado, eu já introduzi o assunto. O senhor buscou o Ministério Público Federal, protocolou uma ação de representação contra o grupo Direita Acre por conta daquele outdoor que foi colocado aqui em uma das principais avenidas. Uma foto do Coronel Ustra, citações, frases atribuídas a ele. Para quem não sabe, o Coronel Ustra foi um dos generais da ditadura, generais entre aspas, né? A patente dele é menor, mas foi um dos que comandaram a repressão e acabou que esse outdoor gerou muita polêmica, né? E essa atitude do senhor, mais ainda. Por que o senhor decidiu buscar o Ministério Público Federal? Ou seja, que crimes o senhor enxerga naquele outdoor? Olha, Rogério, eu entendo que essa situação da minha entrada no Ministério Público não era nem para gerar polêmica. Só quem viveu a ditadura militar, as torturas, os sequestros, cárcere privado, situações em que as pessoas, os jornalistas eram censurados, em que jornais eram fechados, situações em que as pessoas não podiam se reunir livremente e que as eleições não eram livres, sabe do que eu estou falando. Então, essa ação não é uma ação política, é uma ação em defesa da Constituição, é uma ação em defesa do Estado democrático de direito, e isso serve para todos os partidos políticos, serve para o PSDB, serve para o PMDB, serve para o PP, para a direita do Acre, para a esquerda do Acre, para o centro do Acre. Então é uma ação que é muito importante para preservar a Constituição, porque nessa situação específica nós estamos falando do Coronel Brilhante Ustra. Coronel Brilhante Ustra, que é apontado, era o chefe do DOI-CODE, apontado como o principal torturador, o principal agente da repressão no regime militar. E, inclusive, que foi condenado pela Justiça de São Paulo por tortura, mas no outdoor, cárcere privado, e é o que ele representa. Porque quando você fala crime, do Código, o senhor enxerga o ali crime de alguma apologia, infração? é o crime do 287 do Código Penal, de apologia ao crime ou autor de crime. E é exatamente isso que nós estamos questionando. Quem vai fazer a investigação, o Ministério Público certamente vai encaminhar a Polícia Federal que faça a investigação, porque, no meu entender, Rogério, essa situação ela passou dos limites. Nós estamos vivendo um regime democrático, as pessoas podem se reunir livremente, as pessoas podem se expressar na internet, Mas as isso pessoas não podem dá participar de exatamente eleições. a direita, o direito de se expressar? O Quer dizer, direito esse regime você que o senhor não pode diz que está em vigor, não dá às pessoas essa liberdade? O direito de liberdade de expressão ele vai até a questão da prática criminosa. Se você tem uma expressão que ela constitui apologia ao crime,
Então, nós não estamos falando do bom exercício do direito de expressão. E o pior nós não podemos fazer campanha contra as nossas liberdades. A pior coisa que está acontecendo hoje no Brasil não é o debate político que nós do PT estamos fazendo com as forças políticas como nós sempre fizemos e temos que fazer. E respeitar isso e fazer isso de maneira absolutamente fraterna, ordeira e democrática. Mas é exatamente essa situação de pedido de intervenção militar que não tem abrigo na Constituição e de uma apologia ao período da repressão da ditadura militar. Então deixa eu colocar aqui um exemplo prático, deputado, para contrapor o que o senhor diz. Quando um militante da esquerda, do PT, do PCdoB, coloca uma camisa com uma foto do Che Guevara. Che Guevara matou milhares de pessoas defendendo a ditadura comunista, quer dizer, um ditador sanguinário, e a pessoa está carregando no peito aquela imagem. Se for ver por essa lógica que o senhor defende, a pessoa não está fazendo apologia ao crime? Olha, primeira coisa, deixar bem claro para as pessoas, o Partido dos Trabalhadores, quando ele surgiu negando os regimes comunistas como o regime soviético, todos os regimes que praticaram esses crimes, e negando a luta armada, inclusive reconhecendo que foi um erro, inclusive da esquerda brasileira, ter ido pela via da luta armada. Tanto é que o Lula, quando lutou contra a ditadura, ele lutou com as greves do ABC, e isso ajudou muito mais a gente derrubar a ditadura, depois com as diretas já, uma participação ordeira, uma participação democrática, do que propriamente os grupos que enveredaram pela chamada luta armada. Nós estamos falando especificamente de um brasileiro chamado Ustra, que foi condenado pela Justiça de São Paulo e que tem aí, só por conta da lei de anistias, que o processo não foi adiante. Mas o Lula foi condenado também. Então não está usando dois pesos e duas medidas, deputado? Porque o Lula foi condenado. Nós estamos falando de tortura, nós estamos falando de um regime de exceção. Quem quiser fazer qualquer representação pode fazer. Nós estamos falando de ditadura militar, nós estamos falando de tortura, nós estamos falando de pessoas que são censuradas, de jornalistas. Aliás, eu fico até perplexo porque que as associações de jornalistas, que a própria OAB, que várias entidades que defenderam e que foram, inclusive, atingidas pelo regime democrático, não entrem nesse processo. E os partidos, eu quero ver deputados do PMDB, eu quero ver deputados do PSDB, do PP, de todos os partidos, lutando contra essa situação. Porque daqui a pouco vai se criar um regime de exceção e aí Inês é morta. Aí é o filho de um que é torturado, é o filho de outro que é sequestrado, é alguém que é censurado, é um jornalista que é censurado. Eu não quero isso para o país. Ano que vem nós vamos ter eleição, pessoal. Aí quem quiser votar no seu candidato, quem quiser defender as suas ideias, seja da direita, da esquerda, do centro, quem quiser fazer a defesa das suas ideias, vai para a eleição, defende as ideias, quem o eleitor votar vai governar, vai cumprir os seus mandatos, quem não for vai continuar na sua luta política. Agora, defender regime de exceção, defender ditadura e defender tortura e fazer apologia a torturador, eu acho que não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é exatamente o caminho da democracia, da pluralidade e de um regime democrático que tem os seus defeitos. O Churchill já dizia isso. A democracia é o melhor de todos os regimes, à exceção de todos os outros, porque a democracia é o melhor para o Brasil e é melhor para qualquer país do mundo. Deixa eu encerrar falando da votação do parecer do Ministério Público para investigar o presidente Michel Temer. Já foi derrotado na CCJ e agora vai a plenário. Como é que o senhor avalia o cenário? O que o senhor acha que vai acontecer? Olha, Rogério, a população está perplexa com essa situação. Já foi na primeira denúncia, que foi a denúncia por corrupção. O presidente utilizou todos aqueles mecanismos que é de conhecimento de todos e continua fazendo isso. E agora o relatório do deputado Bonifácio foi aprovado, então, para que o presidente não seja investigado no STF pelos crimes de obstrução da justiça e também por formação de quadrilha, e o presidente agora está fazendo coisas muito mais absurdas, como essa portaria do trabalho escravo, que desconsidera situações análogas ao trabalho escravo, como trabalhos forçados, como o pagamento de dívidas por servidão, como se fossem situações que não fossem de trabalho escravo.
e isso foi um pedido da bancada ruralista, exatamente é uma forma que o presidente está utilizando para comprar o voto dos ruralistas, assim como está anistiando 60% das dívidas do IBAMA. Então, a gente fica perplexo com isso, fica envergonhado com isso que está acontecendo, e muito provavelmente que o presidente, se utilizando desses mecanismos, mais uma vez a sujeira vai ser jogada para debaixo do tapete. Para encerrar, deputado, as emendas que o senhor empenhou, como é que está o processo de liberação? Olha, eu estou muito feliz, porque são emendas que foram empenhadas, portanto o governo se compromete em pagar na área da saúde, para o Hospital do Juruá, para o Hospital de Brasileia, para a unidade mista lá de Rodrigues Alves e também para a unidade mista lá do Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, para o Hospital Infantil e também para o Hospital do Câncer. Então, são várias unidades de saúde, tem mais de 1 milhão de emendas que foram empenhadas agora nas últimas semanas, e a gente fica muito feliz dos projetos terem sido aprovados, das emendas terem sido empenhadas, e a gente espera que até o final do ano esse recurso já esteja com a Secretaria de Estado de Saúde para a gente fortalecer a saúde do cidadão acriano. Muito bem, deputado federal Léo de Brito, o programa está mais curto, viu, deputado? Na terça e na quinta o programa é menor. Vamos trazê-lo mas deu para fazer um bom debate. Na quarta-feira, que é para a gente ampliar o debate. Obrigado, deputado. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.